Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença mais uma vez. Somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Pai, sobre nossas vidas. E eu peço ao Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por permitir que a gente esteja aqui mais uma vez aprendendo mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra. E eu peço ao Senhor, Pai, sobre cada um daqueles que não poderiam estar aqui, que o Senhor também os abençoe, e aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor os traga em paz e segurança. Seja conosco, nós somos gratos. Muito obrigado, Pai. Amém. Então vamos lá, então. Hoje nós vamos dar sequência no livro de Atos. Se eu não me engano, nós falamos até o capítulo 12, na última aula. Então é isso. Então nós vamos dar sequência aqui no capítulo 13. Paz, pastora. Nós estávamos aqui discutindo aqui em qual capítulo que a gente parou na última aula. Então, beleza. Então, nós vamos agora dar sequência a partir de Atos, capítulo de número 13. Atos 13. Barnabé e Paulo, na sua primeira viagem missionária, né? Eu acho que o 13, a gente falou do 12 só, né? Deu só uma palhinha aí, né? Tá. Então, ó, aí aqui no capítulo 13, fala assim que Barnabé e Saulo, né? Já passou o 13? Então fechou então. Então fechou então. Aí Marcos, ele ali no versículo 13, do 13, né? Fala assim, ó. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiu-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui é aquele lugar onde que Marcos, ele abandona Marcos abandona Paulo e Barnabé. Né? Aí depois, mais para frente, a gente vai ver que Barnabé troca uma ideia com Paulo, vamos colocar Marcos aí de novo, mas aí Paulo já não quer mais. Chega para lá no Marcos. Vamos relembrar então, gente, ó. Então, nós pegamos aqui, ó, vamos dar só uma relembrada aqui, pelo menos a partir do capítulo 10, né? A gente fala assim, no capítulo 10, a gente falamos do centurião Cornélio, né? Um camarada que abençoava muitas pessoas, um camarada que dava esmola, capítulo 10. Aí Pedro tem uma visão sobre Cornélio. Vocês lembram que Deus deu uma visão para Pedro? Pedro viu algo descendo do céu, e que eram alguns animais, então viu o céu aberto, isso 10, 11 agora, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. Aí Deus fala com Pedro assim, mata e come. Aí Pedro fala assim, Aí Pedro fala assim, de modo nenhum, Senhor, porque eu não posso comer eu nunca comi coisa imunda, algo que a lei condena, né? Então, aí Deus manda de novo, e aí Deus fala com ele assim, quer ver? Não, aqui ele está lembrando, né, o que Deus falou. Aí Deus fala que se não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei, né? Então Pedro, ele tem essa visão. Ali Deus está mostrando para Pedro o seguinte, Pedro, se eu santifiquei isso não é mais imundo. Ou seja, para o judeu que tinha aquela mentalidade exclusivista, né, não é o caso dos discípulos, dos apóstolos, mas ainda assim Deus tratou isso com Pedro, porque a partir dali Pedro já teria um encontro com Cornélio, e aí a partir dali Pedro vai para a casa de Cornélio, eles são inseridos na família, né, na igreja, e o Espírito Santo vem sobre os gentios, aqui no caso, né? Aí Pedro vai falar assim para os discípulos, a gente estava lá, e o mesmo Espírito que veio sobre nós, veio também sobre eles, ou seja, Deus não fez distinção entre os gentios e a gente, o que Deus deu para nós, deu para os gentios também. Então, como é que eu vou separar aquilo que Deus já juntou, né? Tipo, Pedro fala isso. Aí, vai falar do Herodes, ele persegue Tiago é morto, né? Pedro ele é livre da prisão,
Pedro, ele foi preso, só que veio um anjo lá e falou assim, ó, levanta aí, Pedro, vamos embora, partiu vazar aqui. Aí ele saiu andando, ninguém viu, e no outro dia, quando os soldados acordaram, Herodes mandou matar os soldados, porque não viram Pedro, e quando Pedro ele sai, ele vai para a casa de Marcos, não é isso? Quando Pedro sai, ele vai para a casa de Maria, mãe de João, né? Mãe de João Marcos. E aí chega ali, ele bate na porta, vocês lembram que ele bate na porta, a menina vai lá e olha, vê que era Pedro, e não abre a porta, volta para falar com o pessoal, nossa, vocês não vão acreditar quem está na porta, é Pedro. E aí o pessoal, mentira, menina. Ela, não, mas é ele mesmo, e ele está lá, batendo na porta de novo. Aí na hora que ele chega, o pessoal chega, ele fala assim, ó, caladinho todo mundo, e põe para dentro aí. Então aí a gente vê aqui no capítulo, depois vem a Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes, capítulo 13, a Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. No capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 13, nós vemos aí que João Marcos, ele abandona essa comitiva, ali perto de Perge da Panfilha, e nesse momento que acontece essa ruptura, né, dos dois, aliás, essa ruptura acontece no capítulo 15, de fato mesmo. Então, aí nós vemos aqui agora, vamos a partir do capítulo 14, Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como grego. Então aqui, cara, Paulo e Barnabé, eles estavam tão assim, a pregação deles era tão bruta, e Deus estava usando muito eles para fazer sinais. E uma coisa que a gente vê aqui no versículo 9, aqui, ó, é que vai falar aqui agora da coxa, a cura do coxo, né, em Listra. No versículo 8 fala assim, ó, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, aí esse homem, ele ouve falar de Paulo, e Paulo fixa os olhos nele, e vendo, olha para você ver, cara, Paulo viu nele que ele tinha fé para ser curado. Paulo viu nele um potencial que ele tinha fé para ser curado, porque você precisa ter fé. Eu não posso ter fé para você, né? Então essa pessoa o cara que recebe a cura, primeiro ele tem que crer que Deus pode fazer. Se ele não acreditar, não adianta. Então Paulo viu nele que ele tinha fé para ser curado. E de fato isso aconteceu. Então, disse-lhe em alta voz, olha para você ver, Paulo falou com ele assim, apruma aí o corpo aí, ó, levante sobre os seus pés. E ele saltou e andava. E o cara era aleijado desde a infância. O cara nunca tinha andado. O cara saltou e começou a andar, entendeu? A galera ficou doida. Aí, olha para você ver que doideira, velho. Você vê que, ó, é muito complicado no meio cristão, vamos dizer no meio cristão. Isso acontece em todos os meios, mas nós estamos falando de igreja. Um camarada que Deus dá uma unção para ele de cura, revelação, esses negócios dos mantos, a galera começa a seguir o cara por isso. E é muito, muito fácil disso acontecer. Porque as pessoas, elas querem os sinais. Ela quer o manto, ela quer revelação. Cara, por mais que a gente ensina isso, tem um monte de gente que vive isso, velho. Liga para o missionário que está lá no Brasil, se alguém aqui faz isso aqui, serve para você o que eu estou falando, hein? Não sei. Mas aí, eu vou ligar, eu conheço gente que fala assim, eu vou ligar para uma missionária lá do Brasil, porque ela é mulher de Deus e ela vai me dar, Deus vai dar o revelamento lá, o manto vai descer, entendeu? Então a pessoa liga lá para o Brasil, eu conheço fulano lá de Portugal, vou ligar lá para Portugal, eu tenho um pastor amigo que está lá na França, vou ligar para caçando o mesmo profeta. Não, com certeza, aqui na igreja tem. Tem, rapaz. Aí, cara, as pessoas elas estão atrás do mover,
das coisas acontecendo. O cara chegar aqui, Deus usar ele, uma pessoa levantar da cadeira, e esse cara amanhã abrir uma igreja do outro lado da rua, vai um monte de gente atrás. Entendeu? E assim, as coisas acontecer, gente, isso é o dom. Deus dá o dom para o camarada. O cara, Deus deu para ele o dom de orar por pessoas e pessoas serem curadas. A fé dele é diferenciada, entendeu? Então, isso é um dom que Deus deu para o cara. Só que as coisas acontecerem não é sinal de aprovação de Deus. Vou dar um exemplo. Moisés, quando Deus fala com Moisés assim, fala a rocha, Moisés, na segunda vez. Na primeira vez, Deus tinha falado assim, toca na rocha. Ele tocou na rocha, saiu o quê? Água. Na segunda vez, Deus falou com Moisés assim, fala a rocha, Moisés. E ele bateu na rocha, estressado, bateu na rocha, saiu água? Saiu água. Só que Deus tinha mandado ele fazer o quê? Falar com a rocha. Aí é o seguinte, aí todo mundo que estava lá, viu a água sair. Matou a sede de todo mundo. Depois que todo mundo, tipo assim, todo mundo foi pôr a cabecinha no travesseiro, Deus falou assim, Moisés, chega, deixa eu te falar um negócio. Porque você fez isso aí que eu não mandei, você não vai entrar na terra prometida que eu te prometi para os seus antepassados. Olha para você ver, olha o que aconteceu com Moisés. É lógico que não é só isso, tem todo um simbolismo. Moisés simbolizava a lei. Se Moisés, imagina que Moisés entra, leva o pessoal todo para a terra prometida. Aí hoje teria uns abençoados falando assim, que a lei que salva, porque a lei levou, porque Moisés simbolizava a lei que levou o pessoal para ser resgatado, numa graça. Aí Josué entra na história, e o nome de Josué, a raiz de Josué, vem tipo de Jesus, de graça, de redenção. Então tem todo um contexto, mas Deus, depois que todo mundo bebeu água, matou a sede de todo mundo, Deus chamou Moisés, eu mandei você fazer o quê? Falar a rocha, e você bateu na rocha. Pelo que você fez, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés ainda quis, ele questionou a Deus, ele resmungou tanto que Deus irritou com Moisés. Falou assim, não quero que fala mais disso. Acabou, você não vai entrar. Fez Moisés subir numa montanha assim, tá vendo aqui lá, é a terra. Só que você só está vendo daqui, você não vai entrar lá não. Foi isso que aconteceu com Moisés. Aí, saiu água, mas Deus não aprovou. Deus não aprovou. Então, o milagre acontece, porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Então, o milagre acontece, mas aquele camarada, ele não quer dizer o milagre está acontecendo, que ele está sendo aprovado por Deus. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê, cara, a gente vê muito isso, pessoas indo atrás de sinais. Por que eu estou falando isso? Paulo chega aqui e ele bateu o olho no cara, e ele viu que o cara tinha fé para ser curado, e o cara era aleijado de nascença. Aí ele falou assim, levanta e anda, o cara pulou e começou a andar. A galera ficou doida, sabe o que a galera fez? Os deuses estão habitando no meio de nós. São os deuses que encarnaram. Aí deu um nome de um deus para Barnabé e um para Paulo. Na sequência aqui, Quando as multidões viram, versículo 11, 14 e 11, viram que Paulo fez, gritaram em língua licaônica, porque ele estava em Icônio, em Listra, e dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós, e chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Então eles agora, falou assim, esses caras são deuses no nosso meio, esses caras encarnaram aqui, porque o que eles fazem é só um Deus que faz. Queriam agora, cara, eles queriam apresentar sacrifício para os apóstolos. Olha o nível que chegou, versículo 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para junto das portas touros, grinalda, queria sacrificar juntamente com a multidão. Tinha o templo de Júpiter ali, e tinha um sacerdote do templo. Aí o sacerdote falou assim, Júpiter está aqui, tipo assim, achou que Barnabé era o Deus já, ele já veio trazendo tudo do templo para fazer isso, vamos sacrificar nos pés desses caras agora, porque o que eles estão fazendo, esse sinal aqui, é só um Deus que faz. Aí os apóstolos falam assim, não faz isso não, Paulo fica doido. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, olha aqui, outra coisa, Atos 14, 14,
Um dia nós vamos ter essa aula aí, talvez a semana que vem eu falo disso. Eles falam assim, porque não existe mais apóstolos, os apóstolos são só os 12 que Jesus chamou, e depois dele não tem mais apóstolo, e tal. Esses camaradas, eles esquecem até de Paulo quando eles falam isso, entendeu? Porque é 12, mas depois é Paulo. E depois de Paulo, quando Judas suicida, aí vem outro cara no lugar dele, Matias, que já é substituto já dá 14 até agora. Aí depois, aqui ó, 14, os apóstolos, porém ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, agora enfiou Barnabé no meio, 15 apóstolos agora, e tem mais 2, Andrônio e Jônio, dá 17 apóstolos. Aí eu falo assim, é só 12? E esses 17 que tem citado o nome do cara na Bíblia, como é que a gente faz com ele? Se é só 12? Aí não, é porque a palavra apóstolo significa enviado. Mas em todo lugar da Escritura, onde está escrito apóstolo, significa enviado. Inclusive quando Jesus chamou 12 apóstolos, ali fala assim, 12 enviados. Então, significa enviados mesmo. Aí o cara vai e fala assim, não, mas é porque Paulo, ele fala assim que ele foi o último dos apóstolos, e aí esses camaradas, eles querem forçar um negócio, porque eles acreditam nisso, entendeu? Que não tem mais apóstolo, que não tem mais profeta, aí eles vão tirar todo mundo que é chamado de apóstolo. Aí você pergunta para o cara assim, beleza, em Apocalipse fala assim que vão ter 12 cadeiras, que é para os apóstolos. Quem é que vai sentar na 12ª cadeira? Fala para mim. Aí o cara fala assim, por quê? Judas, ele foi substituído, Matias. Vai sentar ele? Ou vai ser Paulo que falou assim, eu fui maior que todos eles? E aí, quem vai sentar? Ou Barnabé? Aí tem mais 3 caboclos ainda. Aí eles não sabem responder. Não, mas a Bíblia não deixa claro. Mas não deixa mesmo, eu sei que... Entendeu? Então, assim, tem na Bíblia citado por nome os caras, velho. Por nome, 17 nomes, 17. Mas os camaradas, eles querem limitar a 12, entendeu? Então, quer ver, para não ficar só nas minhas palavras, né? Isso. Eles falam, eles vão falar assim que o pré-requisito, né, que ele tenha visto Jesus. Quer ver, eu tenho aqui escrito aqui, os 12, todos os apóstolos citados por nome. 1 Efésios capítulo 4, eu ia falar outro dia, mas vou falar de uma vez já, né? Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 14, vai falar de quando é que, de todos os ministérios que tem dentro da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. E ele mesmo deu uns a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso está no versículo 11. Aí no 12, está falando assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ele separou 5 ministérios e ele falou um motivo, que ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, no versículo 13, vem o prazo de validade disso. Até quando que isso vale? Porque esses caras acreditam que nos 5 ministérios. Mas eles acreditam que o apóstolo e o profeta expirou, não tem mais. Está no mesmo versículo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Mas nesses 2, o apóstolo e o profeta acabou. Tipo assim, está na mesma citação. E no versículo 13 vai falar a data de validade disso agora. Até quando tem esses 5 ministérios? Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, como astúcia engana fraudulosamente. Ou seja, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, medida de varão e estatura completa de Cristo. Fala, alguém chegou nesse nível aqui já? De homem perfeito, a medida, a estatura completa de Cristo. Existe alguém nessa medida? Não, então os dons estão ativos.
porque ele serve até que nós chegamos nisso. Aí, isso, é só lá que nós vamos chegar. Aí, então, cara, é muita, aí eu vou falar aqui, ó, meu tablet que perdeu a minha internet, ó, agora o trem não está abrindo, hein? Ia te dar, aqui, ó, é porque conectou na mesa ali, ó. Deixa eu voltar aqui a internet. Aí eu vou te dar o versículo agora que está escrito o nome dos 17 apóstolos citados por nome. 17 só que tem, olha para você ver, eu só achei 17, né? Pode ser que tem mais. Aqui, ó. Vamos lá, então. Primeira referência vai estar em Marcos, capítulo 3, versículos 16 até o 19. Aqui vai falar dos 12 que ele chamou. Primeiro, os 12. Está em Marcos, capítulo 13. E eis que os 12 que designou, Simão, a quem chamou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Isso aqui são os 12 que ele chamou. Aí em Atos capítulo 12, aliás, Atos capítulo 1, 24 e até o 26, fala assim, que eles foram aqui, eles chamaram quem? Matias agora, que eles escolheram Matias para ser o substituto de quem? De Judas. Aí já deu 13. Agora, Paulo também é o outro. A gente vê isso também, toda carta que Paulo inicia, fala assim, Paulo, eu, chamado, apóstolo de Jesus Cristo, tal. 14, com Paulo. Aí agora, Barnabé, Atos 14, esse que deu 15, com Barnabé. E agora Andrônio e Júnias, Romanos 16, 7, fala assim, ó, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo através de mim, antes de mim, estavam em Cristo antes de mim. Então ele cita aqui Andrônico e Júnias também, Romanos capítulo 16, versículo 7. Ou seja, 17 apóstolos citados por nome, e o cara ainda vai te falar o seguinte, não, mas só tem 12. Não, então tá bom, os outros 5 a gente desconsidera ele. Você faz o que com essa página da sua Bíblia? Você risca esse nome do cara, você rasga ela, o que você faz? Aí quando você vai ver lá em Romanos, em Apocalipse capítulo, eu não anotei aqui não, mas Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, vai falar assim da igreja, fala assim, ó, eu olhei você, ele está falando das igrejas, as igrejas da Ásia, ele fala assim, eu vi vocês, quando vocês colocaram à prova os apóstolos e os acharam mentirosos. Tipo assim, Deus está falando para a igreja ali o seguinte, eu sei que vocês estão fazendo a coisa certa, vocês pegaram alguns que se diziam apóstolos e colocaram eles à prova e achou algum deles mentirosos, eles não eram apóstolos. Agora, a pergunta, você acha que essa igreja ia colocar os 12 apóstolos que Jesus instituiu, ia testar eles para ver se eles eram apóstolos de verdade? Não, porque Jesus chamou eles. Quem é que eles colocaram então em a prova? Se não existia outros apóstolos, não precisava provar ninguém, porque os 12 foi Jesus que chamou, você não tem que questionar. Agora eu vou provar quem? Não, era só falar assim, não existe apóstolo. Eu vou provar para quê? 12 é esses que Jesus chamou, não precisa eu provar mais ninguém, porque não existe mais. Mas eles colocaram à prova os apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos, e achou alguns deles mentirosos. Então, aí esses camaradas que ficam viajando aí, não existe mais. Aí eu falo assim, é mesmo, tem não, pô. Esses outros aí a gente risca, pega aquela caneta permanente e passa em cima do nome dele, para ninguém ver essa parte. Então, voltando aqui, era só para vocês. Hã? Fala assim, na linguagem sua de hoje. Uma vez quando eu mudei para cá, para Massachusetts, aí a gente chegou aqui, eu estava trabalhando, aí eu estava trabalhando com um pastor, lá em Plymouth. Aí ele falou assim,
Aí ele falou assim, você está reunindo lá em Plymouth, pastor? Ele falou comigo. Eu falei, estou, rapaz, lá. Aí ele, quem que é o pastor? Eu falei, o apóstolo Edilson. Aí ele, você sabe que não existe apóstolo hoje mais não, né? Eu falei, sei, não existe não. Aí ele, então tá bom, aí continuou falando de outra coisa. Eu falei assim, não existe mais não. Mas assim, aí você vai ver a vida da pessoa que me falou que não existia apóstolo, eu não quis nem discutir não. Eu falei, não existe, eu sei, não existe mais não. Bobeira isso aí. Deixa pra lá. Vamos instala sua cerâmica aí que eu vou colocar o gabinete aqui. Vai instalar sua cerâmica e eu vou pôr meu gabinete aqui e a gente fala de outra coisa. Não, é tanta coisa. Queria até falar, mas não vou falar não, senão esquenta a cabeça. Aí você vê que os apóstolos aqui, a galera foi seguindo atrás dos sinais e já colocaram eles como deuses, queriam sacrificar eles. E aí Barnabé e Paulo, eles falaram assim, não, cara, não faz isso não. Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Versículo 15, nós também somos homens comum, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e nós só estamos aqui anunciando o evangelho. Aí, rapaz, eles tentam aqui, de todo jeito, sair fora disso. Aí olha que o homem velho, o homem é desse jeito. Ele estava lá, nossa, tem 2 deuses no meio da gente, queria sacrificar para ele. Na hora que ele falou assim, não faz isso não, nós somos um homem igual você. Aí no versículo 23, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja, aliás, é isso mesmo, quer ver, não, aí nem isso não, meu Deus, contudo, tal, aí sobrevieram, versículo 19, não é o 23 não, sobrevieram, porém, judeus da Antioquia, de Antíoco e Icônio, e instigando a multidão, apedrejaram Paulo, arrastando para fora da cidade, dando-o por morto. Olha para você ver, agora estava lá falando do cara, né, que o cara era um deus, aquele negócio todo, aí versículo 19, apedrejou o cara, pôs ele para fora da cidade e ele fingiu de morto. Paulo teve que fingir de morto para ele de fato não ser morto, para depois, rachar fora. Então você vê que é a loucura do ser humano. O ser humano é desse jeito. Hoje está amando, amanhã está odiando, filho. É desse jeito. Aí Paulo levanta e vai embora. E ele partiu com Barnabé. Aí no versículo 23, tem um negócio bacana que fala assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Ou seja, Paulo e Barnabé, eles saíram desse apedrejamento de Paulo ali, saíram e eles foram até uma comunidade, uma outra cidade, já chegaram lá falando o que aconteceu, não aconteceu isso e isso, foi uma apedrejada ali, Deus usou poderosamente, tipo assim, né? Deus usou poderosamente, curou, libertou, nós tomamos pedrado, fingi de morto, aí estou aqui hoje. Tipo isso, Paulo passando relatório para a galera. Aí ele, no versículo 23, eu achei bacana esse aqui, e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Ou seja, eles em cada igreja que eles passavam, eles colocavam ali presbíteros, tá? E assim, cara, é o que a gente fala, o presbítero, o seu ancião, talvez é a mesma tradução, né? Deixa eu ver aqui, que o meu quando fala aqui de presbítero, ancião de idade, aí, é isso aí. Então, aí eles pegaram essa galera e colocaram ali para ser os cuidadores daquela igreja, as pessoas que tinham mais experiência, mais vividos com Deus, e eles colocaram essas pessoas para tomar conta dessas igrejas. E você vê que até o significado, né, ancião, não era neném, era gente nova na fé, não, são pessoas experimentadas, né? Aí agora a gente entra lá, tem um negócio aqui que eu pulei, no capítulo 13, versículo 48, fala assim, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso aqui é um versículo que é usado pelo calvinismo, entendeu? Eles falam assim, só crê quem Deus já determinou que vai crer, só crê quem Deus já escolheu
e esse cara já está pré-determinado que ele vai crer. Aí eles pegam um versículo igual esse aqui, ó. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, eles falam assim, não, aqui, aí, só que eles essa palavra destinado não quer dizer, ele é predestinado desde sempre. Não quer dizer isso. Se eu pular de um prédio, eu estou destinado à morte. Então, não é lógico que vai acontecer isso, né? É lógico que vai acontecer, mas não está predestinado que eu pule de lá. Então, quando está falando que eles são destinados, porque vai falar assim, uma palavra lá nos evangelhos fala assim, que Jesus fala assim, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu, né? Tipo assim, ou seja, se o Pai me deu eles não vão ser perdidos, porque o calvinista ele crê na perseverança dos santos, aquele cara que é salvo, ele é salvo e ele não vai perder a salvação por aquilo. O cara que desviar da igreja, vão falar assim, esse cara nunca foi crente. O cara que desvia, eles falam, nunca foi. Porque eles têm que explicar assim, né? Porque quem está lá dentro é destinado, mas se um dia esse cara pular para fora, fala, não, na verdade ele nunca foi crente. Porque senão foge da teologia dele, né? É fácil, né, resolver isso. Ele nunca foi crente, é por isso que ele saiu. É fácil resolver, todo mundo que pular nunca foi. Aí só não, mas era, aí voltou. Foi destinado que ele deu um pular fora e voltou. É tipo isso. Aí, agora no capítulo 15, nós vemos a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Alguns endemoniados, começou a falar com a galera que estava convertendo ao Senhor, porque Pedro, né? Deus mostrou para Pedro em visão, e Pedro começou a ter uma visão diferente acerca dos gentios. Deus falou assim, não chama de imundo aquilo que eu já purifiquei, ou seja, o que Deus tem para o judeu, Deus tinha também para o gentio. Então Pedro falou assim, o que eu posso fazer se o próprio Deus deu a mesma coisa que é para nós, ele deu para o gentio, Deus não fez a distinção, eu vou fazer? Pedro fez isso. A partir daquele ali, eles começaram a trabalhar isso. Então, muitos gentios começaram a ser acrescentados na igreja. Aí veio os demoniados aqui do capítulo 15, ó. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, eles chegaram assim, ó, aqui, ó, você que é gentio aí, ó, que você não é circuncidado, não adianta você crer nessa palavra que você está crendo, não. Você tem que circuncidar, porque senão você não vai ser salvo, não. Ou seja, eles levaram esse cara lá para a aliança de Abraão, que era com o povo judeu. Nós estamos estudando lá em Gênesis, né? Aquela aliança que Abraão fez, esses caras falaram assim, ó, você tem que participar da aliança lá de Abraão, você tem que circuncidar, senão você está fora, não adianta você crer nessa palavra, não. É demoniado, não é? O cara falou um negócio desse. Porém, aí no versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, Barnabé e Paulo ficaram irados porque estava falando isso. Aí eu achei bacana isso aqui agora, ó. Eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros para saber a respeito dessa questão. Ou seja, Paulo e Barnabé, que eram camaradas já, que estavam sendo experimentados, eles eram o quê? Missionários, estavam sendo enviados, eram apóstolos, mas diante de uma situação difícil, onde que eles foram? Vamos lá na origem do negócio, vamos lá nos discípulos que andaram com Jesus, vamos perguntar para eles o que eles acham. Então eles falam assim, vamos ter com os discípulos e perguntar o que eles vão falar para nós acerca disso. Para falar assim, ó, vamos ter ali vamos resolver essa questão. Então, eles foram enviados, chegaram à igreja lá, e foram bem recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relatou tudo o que tinha acontecido. No versículo 5, insurgiram-se então, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los, determina-lhes que observem a lei de Moisés. Um abençoado fariseu apareceu lá e falou, não,
Porque esses camaradas, eles chegaram e começaram a explicar para os discípulos. Está acontecendo isso, nós saímos pregando, Deus fez milagre, como se diz, nós somos apedrejados, mas Deus curou um paralítico, e muitas pessoas estão crendo em Jesus. Só que agora a gente está na dúvida, esse povo que está se chegando agora, eles devem circuncidar ou não, para fazer parte desse povo? Aí os fariseus que estavam lá perto ouviu, falou assim, não, tem que circuncidar sim. Tipo, vocês não estavam nem na conversa, estavam perguntando aos apóstolos. Aí eles entraram no meio, não, tem que circuncidar sim. Eles têm que observar a lei de Moisés, tem que circuncidar. Aí agora, eles têm o primeiro concílio da história. O que é um concílio? É um lugar que você vai reunir e tratar um assunto, né, um assunto importante, ali você vai bater o martelo e definir, vai ser assim a partir de agora. Então esse é o primeiro concílio que nós temos, onde foi definido ali, a partir do versículo 6, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Gente, a gente está gastando muito tempo em Atos, porque Atos é muito importante para os caminhos que a igreja tomou depois de Atos. Então a gente precisa entender algumas coisas que a gente entendeu sobre os diáconos, a instituição dos diáconos. Quando Jesus foi assunto ao céu, veio a descida do Espírito Santo. A gente começou a entender de evangelismo, que Paulo começou a sair doido e Barnabé pregando para tudo que é lado, e a gente começou a entender como que a igreja crescia, como que as pessoas vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Aí agora a gente está vendo que Deus, ele mostrou para os apóstolos o seguinte, eu não sou exclusividade de vocês, eu vim foi para todo mundo. Se eu purifiquei, não chama de imundo não. Então, falando que a igreja ela é aberta para todo mundo, você tem que trazer todo mundo. Aí agora, eles vão falar o seguinte, reuniu então os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e ele falou assim, desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para ser intermediário de vocês e os gentios, né? E para que a palavra do evangelho ela cresce. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre servis os discípulos, aos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, Pedro falou assim, cara, Deus me levantou para que eu levasse a palavra aos gentios, e Deus tem feito muito através disso, Deus está trazendo eles para nós, mas agora por que a gente vai colocar uma situação sobre eles que nem nossos pais suportaram, nem nós suportamos, vamos colocar a lei de Moisés em cima desses caras que nem são judeus? Tipo, Pedro falou isso. Aí quando Pedro ele fala isso, agora Tiago toma a palavra. Tiago, ele foi talvez o cara mais importante dentro desse concílio, até mais do que Pedro. Tiago aqui dava até a entender assim que talvez ele estava ali nivelado com Pedro ali, os dois na frente dos discípulos, né? Pedro ele toma um papel muito, muito forte, né? Porque a partir de Atos 2, a partir da traição, a partir da restauração de Pedro, a partir de Atos 2, Pedro vem pregando, e ele prega 3.000 almas se rendem, depois ele é solto da prisão, depois ele começa a pregar, e Deus começa a fazer sinais, muita gente, aí ele vai a Cornélio, e a igreja começou a ir crescendo através da vida de Pedro. Mas Tiago agora ele toma, aí fala assim, e toda a multidão silenciou, versículo 12, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Barnabé e Paulo, eles tinham ido para lá para saber dos discípulos o que eles iam falar, né? Então agora eles também falaram, deram uma palhinha, porque Deus fez isso através de nós, no meio dos gentios, e como é que a gente vai fazer? Esse povo vai ter que circuncidar? Porque Paulo estava assim, cara, agora nós vamos sair, acabou essa reunião, já estou partindo para uma viagem missionária, esse monte de gente que vai aceitar a Cristo lá, vai ter que circuncidar todo mundo? Tipo assim, era um problema a mais ainda para a galera, né? Porque você mudar a cultura do cara, já é complicado, né? Você chegar lá, é igual o apóstolo Johnson falou um negócio aqui no dia, né? Que ele estava aqui, acabou, todo mundo foi para lá, aí nós estávamos sentados aqui, ele falando assim, que ele, eu não sei se foi na África, que ele estava num lugar lá, que o pastor da igreja tinha 2 mulheres. Aí, só que o lugar lá todo mundo tem.
E é permitido pela lei do país ter duas mulheres. A bigamia lá é liberado. Aí fala assim, ó. Aí agora o cara ele tem filho com as duas mulheres. Ele trata das duas, é a família do cara. Aí chega agora lá, fala assim, pastor, você não pode ter duas mulheres não. Fala, mas qual dessas que eu vou separar? Eu sou casado com as duas, eu tenho filho com as duas. As duas estão comigo no ministério. Aqui no nosso país não é proibido. E aí? Como é que eu vou fazer agora? Tipo assim, estou com duas mulheres. Aí o apóstolo João falou assim, esse aí é um momento que assim, como é que você vai fazer? A cultura lá do cara, o cara já veio disso aí, ele vai ter que separar de uma das mulheres, abandonar uma família. E ele já é casado, como é que eu vou fazer? Não me pergunta como é que faz também não, entendeu? Nós estamos pensando também aqui. Mas, ou seja, a cultura é muito forte, velho. É mais simples, é. Aí você fala assim, irmão, põe uma calça aí, pelo amor de Deus. Assim, você pode usar saia, mas não é todo mundo que usa saia também. Você pode usar uma calça. Como assim você fala? Pois é, mas que eu falo assim, Deus ele leva em conta. Mas só que a Bíblia também fala assim, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância do cara. Aí imagina que a cultura do país, o cara já está dentro da cultura, é permitido por lei, nem é crime. O cara já tem duas mulheres. Aí depois ele converte, e ele tem duas mulheres. E o país que ele vive pode ter duas mulheres. Aí vai lá na Bíblia, a Bíblia condena, ó, o obreiro ele deve ter marido de uma só mulher. Mas ele já tem duas, já tem menino com as duas, ele é casado com as duas no papel, ele é todo certinho, diante da lei. Lá. E agora a Bíblia fala assim, ó, não pode não. Aí você vai falar para o cara assim, talvez eu vou falar assim, irmão, mantenha sua vida com essas duas mulheres então, não trai elas não, tipo assim. Não casa de novo não, essas duas mulheres suas é como se fosse uma, mantenha esse casamento seu sadio aí, não arruma três não, porque aí é problema já. É. Uhum. Tá tipo, tá isso aí entra também dentro disso também, mas só que esse outro é mais complicado ainda, porque o novo casamento, a Bíblia ampara o novo casamento em duas situações, no abandono do marido, se o marido abandonar a esposa, em 1 Coríntios capítulo 7 fala assim, a mulher não fica sujeita à servidão desse marido, ela está livre para casar de novo. Isso diante do abandono familiar. E o outro modelo, a outro lugar é adultério, infidelidade. Não, aí morte ela está livre mesmo, né? Mas que eu falo assim, para ela separar e casar de novo, né? Tipo assim, então, o cara, porque se morrer, aí a gente já está livre mesmo. Mas que eu falo assim, é o separar e casar de novo, né? Então, fala assim, ó, se o homem apartar da sua mulher que não seja por adultério, ou seja, dá uma margem que, pelo adultério, está amparado que pode, entendeu? Comete adultério. Comete adultério. Não, isso aí é complicado, porque isso não nós somos salvos pela graça de Deus. Você ser um cara que está no seu segundo casamento, tudo errado, isso não vai te fazer você ir para o inferno, isso. Porque o que te faz ir para o céu não é você ser casado com uma mulher, certinho. Então, se você está casado errado, também não vai te levar para o inferno. É igual os caras falam assim, se eu não dou o dízimo, eu vou para o inferno. Não. Então, quer dizer que para eu dar o dízimo eu tenho que ir para o inferno? Então, minha salvação está condicionada no meu dízimo? Não. Não está condicionado na oferta? Não está condicionado. A salvação nossa é pela graça. Está condicionada em Cristo. É só Cristo que vai julgar assim, o que te põe ou não no inferno ou no céu, entendeu? Então, assim, o cara, ele está no... Porque o cara, por exemplo, eu já estive ali na igreja com o evangelista da igreja, estava no terceiro casamento. Aos 2 primeiros casamentos dele, ele não era cristão, não. E ele estava no terceiro agora, ele e a mulher era crente. Aí eu vou falar com ele, larga essa mulher e volta lá para a primeira. Não dá, ué. Ele já está no terceiro.
Então, assim, isso, quando isso acontece de uma forma errada, consequência vai ter, é lógico, óbvio, consequência tem. Mas eu não posso falar assim, o cara... Por exemplo, naquelas igrejas universal da vida, mundial, que eles falam assim, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Ou se você não ofertar, você vai... Aí eles vão pegar o seguinte, porque a Bíblia fala que ficarão de fora os ladrões. Aí eles falam assim, o ladrão, se você não der o dízimo, você está roubando. Ou seja, se é ladrão, então você não vai para o céu, porque você é ladrão. Aí você não vai para o céu porque você não dá o dízimo. Aí fala assim, então a minha salvação está condicionada no dízimo. Tipo assim, então não é pela graça que Jesus fez na cruz, foi de nada, porque eu preciso de dinheiro, de ofertar para eu ser salvo, tipo isso, entendeu? Então tudo isso, Bruninho, tem consequências, né? De uma vida de pecado, isso tem consequências, mas quem que vai te colocar ou te tirar, aí é Deus mesmo, só Ele que faz esse julgamento, entendeu? Que vai tirar o cara ou não. Mas aí, voltando, Tiago, ele toma aqui a frente desse concílio, e porque Paulo e Barnabé falaram de tudo aquilo que tinha acontecido, né, o que Deus tinha feito através deles, e agora Tiago, né, aí ele fala o seguinte, irmãos, atentai para as minhas palavras, versículo 14, expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo, com isso o seu nome, aliás, um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas, tal. E para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desses séculos, pelo que julgo eu, agora Tiago dá o veredito dele, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas vamos escrever para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, ou seja, ele pegou algo que era normal para todas essas pessoas, ele falou assim, gente, vamos falar com eles, para eles se absterem de contaminações com ídolos, relações sexuais ilícitas, carne de animal sufocado e do sangue, porque Moisés, aí ele fala assim, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, alguém que ensina sobre isso, ou seja, mesmo que esse cara não é cristão, ele sabe disso. Mesmo no povo onde ele vive, ele sabe disso. Então a gente vai falar assim, isso aqui não pratica. É como se eu falasse assim para esse camarada que tem 2 mulheres lá, e ele, na cultura dele, ele não era cristão, casou com 2 mulheres, agora converteu, e ele assim, dentro da lei, o cara está perfeito. É casado, é fiel às 2 esposas, né? É permitido, o cara tem mulher, tem filho com as 2, ele cuida das 2, respeita as 2, ele é um marido de 2 só mulher, né? Tipo assim. Mas ele cuida. Aí, aqui, trazendo esse cara para dentro dessa aula de hoje, era tipo falar com o cara assim, cara, então você mantém do jeito que você está. Porém, não vai arrumar um outro relacionamento fora, não. Respeita a sua mulher. Aí você dá leis para ele, mas aquilo que ele está ali dentro da lei do país, do tempo da ignorância, coisa que isso não dá para ser mudado, velho. O problema é porque se ele escolher uma delas, ele está abandonando uma família. Então é complicado, porque tem coisa que o cara pode arrumar. Tipo assim, eu vivo do crime, velho. Eu tenho uma empresa aí já, eu lavo dinheiro pra caramba, sou milionário, eu lavo dinheiro, tenho dinheiro aplicado em ação. Fala, velho, a partir de hoje você é cristão, você quer viver uma vida certa? Desfaz tudo isso aí, velho. Esse dinheiro tudo você ganhou com crime aí, O cara tem jeito de arrumar isso, entendeu? Agora, eu estou casado, estou com 2 mulheres, menino, família. Se eu abrir mão de uma, eu estou abandonando uma família. Então é diferente. Entendeu? Tem coisa que, nesse caso, o cara não tem como ele arrumar, não. Ele tem que ficar com as 2 mulheres, entendeu? Não tem o que fazer. Então, aí Tiago aqui, ele fala, né, eu acredito que eles não tenham que nós não temos que perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem ao evangelho de Cristo. Né? Aí eles dão um veredito ali, para que eles não participem de relações sexuais ilícitas,
como carne de animais sufocados do sangue, se contamine com ídolos. Então, eles dão ali um veredito. E no versículo 22, tem o apoio de toda a igreja, né, de toda aquela reunião. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviando juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Eles agora, a partir desse concílio, dali foram enviados apóstolos para outras regiões para falar o que foi definido naquele concílio. É para eles chegar agora lá naquela região, era como se estivesse implantando a visão, né, da igreja, falar assim, ó, cara, quem aqui for gentil e se converter, eles não precisam circuncidar. Então, eles levaram o que foi definido aqui nesse concílio, agora eles levaram isso para as outras regiões. Aí agora, eles são enviados a Antioquia, eles reúnem as comunidades ali, eles falam acerca do que foi definido, né? Depois vem a segunda viagem missionária, a separação entre Paulo e Barnabé. Porque lá naquele episódio, no capítulo 13, ou 14, onde João Marcos, ele volta. Ele sai, abandona ali, vai embora para Jerusalém. Só que aqui agora eles vão fazer a segunda viagem missionária, ó, no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Ou seja, vamos dar uma olhada nas igrejas, como é que a gente deixou, como é que está esse povo, né? E Barnabé queria levar também a João Marcos. Só que aí Paulo não aceitou. Paulo falou assim, não, nós não vamos levar isso sem vergonha, não. Ele falou isso, não. Nós não vamos levar João Marcos, não, porque ele abandonou a gente lá em Perge da Panfilha. Nós não vamos levar ele. E a briga deles foi tão intensa que, afim, eles se separaram. Paulo e Barnabé agora não viajaram mais. E vocês reparem no versículo 33, um pouquinho antes. Fala assim, ó, vamos 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz aos que enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ou seja, Silas, quando Judas ele vai embora, e Silas continua na região ali, junto com Paulo e Barnabé. Silas fica ali. Aí na hora que Paulo e Barnabé separa, que eles não vão fazer essa viagem mais, aí Barnabé fala assim, então eu vou com Marcos, então. E Silas, como estava boiando na região ali, Paulo falou assim, então eu vou com Silas. Aí Silas, que não tinha ido embora, agora parte com Paulo na viagem missionária, e Barnabé vai com Marcos para uma outra viagem missionária. Assim eles... Sempre de 2 em 2, isso mesmo. E aí eles fazem ali uma viagem missionária. Eu já falei disso aqui, né? Mas eu vou repetir. Tipo assim, você vê que quando Deus está no negócio, Ele resolve tudo e faz o negócio ficar melhor ainda. Quando Paulo e Barnabé, eles brigam, se separam, ao invés de uma viagem missionária, agora nós temos 2. Entendeu? As pessoas assim, nossa, mas que racha que aconteceu. Não aconteceu. Paulo e Barnabé ia ser uma viagem só, agora nós temos 2 relatos. Paulo e Barnabé relato das igrejas de cá, e Paulo e Silas da de cá. Então agora é isso, só Deus só dividiu eles, porque o reino precisava de mais pressa, precisava era de 2 caras, não era um só. Então, capítulo 16, para a gente finalizar no capítulo 16, Paulo leva consigo a Timóteo. Olha para você ver que bacana isso aqui, cara, ó. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja,
eles tinham acabado de ter um concílio falando assim, não precisa circuncidar, não precisa. Porém, agora eles chegaram numa comunidade de judeus, e eles iam pregar para judeus. Aí, e todo mundo daquela comunidade sabia que Timóteo, ele era descendente de grego, e eles falaram assim, aí se Timóteo chega lá, para pregar o evangelho de Cristo para o judeu, falar assim, ó, porque a aliança que Deus fez com Abraão, eles iam falar assim, você falando de aliança, você nem judeu rapaz, como é que você está querendo falar de aliança? Aí Paulo falou assim, Timóteo, você vai ter que circuncidar, velho. Você vai ter que circuncidar, porque agora nós vamos pregar para os judeus, e o judeu é todo mundo circuncidado. Ou seja, Paulo estava mostrando para Timóteo o seguinte, Paulo, tipo assim, Timóteo, isso aqui não interfere na sua salvação, em nada, mas nós precisamos que você circuncida, porque na hora que a gente chegar lá, o povo vai jogar isso na sua cara. Ah, mas você é tipo assim, ó, eu ensinar do casamento, estou separado, tipo isso. Passou Tiesto, vai dar o curso casado, está no quarto casamento, tipo isso, entendeu? Não tinha condição de eu dar o curso casado, se eu estivesse no quarto, no quinto casamento, né? Não tinha jeito. Aí você fala assim, esse homem morreu as 4 esposas que ele teve, porque, tipo assim, aí, matador, né? Tem no ID, investigação Discovery, que tem um negócio que fala assim, mulheres assassinas. Misericórdia. Não, e aqui tem esse negócio do Investigação Discovery. Investigação Discovery tem um quadro lá que chama-se Mulheres Assassinas. Aí mostra assim, mulher que tem 2, 3 casamentos e ela sai matando os maridos tudo. Mata todo mundo, envenena, isso, aquilo, vai só arrumando marido, sabe? Aí o pessoal fala assim, essas aí é zangada, né? Mas aí, Paulo, ele fala com Timóteo, eu preciso que você seja circuncidado, porque nós vamos chegar e começar a pregar para o judeu. Imagina, ele fala assim, porque Jesus, ele pregando igual a gente prega hoje, né? Não sei como é que era, né? Imagina lá, igual o pastor Paulo, pregando, aí imagina ele chegando lá e falar assim, porque o nosso pai Abraão, eles iam olhar assim, pai Abraão, você nem circuncidado rapaz, sem falar de Abraão, lava sua boca para falar de Abraão. Ele falou assim, não, eu sou circuncidado, entendeu? A minha mãe é judia, então eu participo da promessa, eu sou circuncidado. Então ele circuncidou para que as pessoas não tivessem nada contra ele. Era tipo assim, isso não vai diminuir você em nada, Timóteo, entendeu? Então circuncida de uma vez já, porque a sua mãe é judia mesmo, já entra aí nesse barco aí, vamos resolver esse negócio. Porque se ele chega lá sem ser circuncidado, cara, ele não teria voz para falar. Oi? Paulo era circuncidado porque Paulo era judeu, né? Então ele fala assim, eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia, fariseu, sei lá o que, tal. Então como ele era judeu, todo judeu automaticamente 8º dia, circuncidado. Verdade. Você tem, por isso que você vê assim, o Hernando Dias Lopes, por exemplo, né? O Hernando Dias Lopes é um cara que ele tem abertura em qualquer igreja do Brasil, velho. E no mundo o cara anda. E ele é presbiteriano, ele prega na Assembleia de Deus. Aí você pensa assim, nossa, como um cara da presbiteriana prega na Assembleia de Deus? É porque ele conhece o público. Ele chega lá na Assembleia de Deus e não vai falar de escatologia, não vai falar de Espírito Santo, de dom do Espírito, não vai, porque lá é totalmente diferente. Então ele chega lá e faz uma pregação que abrange o público todo ali, Bíblia pura e top, o povo. Ele não fala em mistério, mas a igreja fica toda, todo mundo assim, ele pregando, né? E a galera cheia falando em mistério e ele, mas ele mesmo não fala, entendeu? Mas não muda nada. Mas ele sabe se portar. Então, agora, beleza, aí Paulo toma essa decisão aqui, né? Fala com Timóteo. Então, percorrendo agora, né? Paulo tem uma visão, né? Ele tem uma visão
À noite sobreveio a Paulo uma visão, versículo 9, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Então aqui a gente até lembra de um negócio que a gente falou, quando Lucas escreveu Atos, ele estava inserido dentro do que estava acontecendo. Você vê que ele fala assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir, ou seja, ele estava junto, ele estava dentro da história, ele estava narrando a história de que ele participou, porque senão ele ia falar assim, imediatamente após a visão, Paulo partiu com destino. Ele falaria que Paulo, a comitiva de Paulo, não, mas ele fala assim, procuramos partir, ou seja, ele estava junto. E aí, no versículo 11, ele continua falando, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis. Então, Neápolis. Então, ele está dentro da história, ele se inclui na história. Aí, Paulo agora, no versículo 18, ele ora, e uma mulher, quer ver se é uma mulher mesmo? Isso, de uma menina que ela era adivinhadora, então ela, esse aqui é até engraçado. Aconteceu, no versículo 16, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nós, aí está vendo de novo, eles incluindo na história, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro para os seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciava o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo já indignado, Paulo estressou com a mulher, entendeu? Aí ele falou assim, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira dela. E ele na mesma hora saiu. Aí essa mulher foi livre do espírito de adivinhação. Só que a Bíblia falou ali que os donos dela ganhavam muito dinheiro com ela. Só que agora o espírito que fazia as adivinhações saiu da mulher. E a mulher já não vai dar lucro mais. Aí o que os donos fizeram? Pegaram Paulo e Silas e prenderam eles, açoitaram eles, rapaz. Eles tomaram as chibatadas e tudo. Apanharam pra caramba, foram presos. E aí quando eles estavam à noite, versículo 25, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E de repente sobreveio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas ali do cárcere ali, e aí o cara que era o carcereiro, o cara que tomava conta, ele já arrancou a espada e falou assim, vou me matar, porque eles vão me matar, porque o cara está fugindo, vai fugir todo mundo, eu vou suicidar, porque eles vão me matar mesmo. Só que na hora que ele, se você ouviu aquele cara que narra a Bíblia lá, como é o nome dele? Cid Moreira, se você lê nessa hora, aí fala assim, na hora que o cara desembanhou a espada, dá bolinha, da espada, tirando assim, que o cara ia suicidar, Paulo gritou, não faça isso, todos nós estamos aqui, nós não fugimos, as prisões foram quebradas, as portas abriram, mas Paulo não fugiu. Aí ele falou assim, não tira a sua vida não, nós estamos aqui. Aí o carcereiro, ele chega até Paulo, ajoelha no chão e fala assim, eu quero servir esse Deus que você serve, cara, eu quero. Porque ele viu assim, esses caras foram açoitados aqui, por causa do Deus que eles anunciavam, foram presos, e agora teve a oportunidade de fugir, e não fugiram, eu quero esse Deus. Aí Paulo fala assim, não, você só tem que reconhecer a ele. E Paulo ali, esse camarada, ele se rendeu ao Senhor. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E lhes pregando a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Ou seja, ali agora aquele carcereiro leva Paulo e Silas para a casa deles e começa a cuidar das feridas, porque eles tinham sido açoitados antes de ser presos. Né? E fala assim que todos eles foram batizados. E Paulo e Silas são livres da prisão. A gente está terminando aí, tá, gente? O 16. Aí agora,
Só que Paulo agora deu uma apertada neles, né? No outro dia veio uma ordem falando assim, ó, aqui, vocês estão livres, pode... O carcereiro, né, que tinha se convertido, fala com Paulo, Paulo, vocês estão livres, cara, vocês podem ir embora. Aí Paulo falou assim, não. Eu sou cidadão romano, eu e Silas, e nós somos açoitados aí na frente de todo mundo. Se eles quiserem que a gente saia, que as autoridades romanas venham aqui, ó, na frente de todo mundo que eles fizeram, e libera a gente aqui, ó. Aí eles têm que vir aqui liberar. Aí o pessoal ficou com medo, né? Porque assim, eles eram cidadão romano, né? Falou assim, meu Deus, esse cara é romano, rapaz, o que nós fizemos? Foram correndo lá e liberaram eles. Liberaram eles. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor. Versículo 38. Quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos, então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então, aí agora, a partir do versículo, do capítulo 17, vai ser bem bacana também. Aqui no capítulo 17 a gente tem aquela... Deixa eu ver se dá tempo de a gente falar, não dá não. 9h32 já. Mas aqui no capítulo 17 a gente tem aquela passagem conhecida, né, que Paulo fala ao Deus desconhecido. Isso aqui é o cara saber o público também que ele está falando, né? É a mesma coisa que a gente falou aí para trás, que o Paulo chega lá em Atenas, ele vê tantos deuses, né? Ele fala assim, atenienses, ele fala com a galera, ele fala assim, ó, eu andando pela cidade, eu vi que vocês são muito religiosos, né? Aí o pessoal deve ter pensado assim, nós somos, né? Servimos a vários deuses, né? Porque eram muitos. Aí eles falam assim, nossa, e eu vi tantos deuses, vocês são religiosos e tal, e eu vi ali um altar ao Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é o Deus que eu anuncio, é o que vocês não sabem quem é, mas eu conheço ele, eu vou mostrar para vocês quem é esse cara aí, quem é esse cara não, é esse Deus aí. Então assim, aí Paulo pega aquele, esse negócio é top demais. Aí na próxima aula, vou contar para vocês essa história do altar do Deus desconhecido, né, o que a tradição fala para nós. Vou falar agora já. Rapidinho. Que aí você fica instigado para a próxima, entendeu? Mas aconteceu que teve uma praga na região lá de Atenas, e tinham deuses para tudo lá em Atenas, cara, tudo. Eles tinham deuses para tudo, e eles tinham tantos deuses, porque eles pensavam assim, pode ser que tenha alguma divindade que a gente não adora. Então, eles levantavam altar para tudo. Vamos levantar um altar aqui para o balão, aqui, adorava o balão, a caixa de som, esse negócio, porque eles achavam assim, pode ser que algum Deus está faltando. Aí um dia lá, uma praga assolou a comunidade, e um camarada lá que a gente vai ver, 2 camaradas aqui que são citados de profetas, mas eles não são profetas de Deus. Eles são citados como profeta, é uma citação inclusive apócrifa, uns negócios assim. Mas nós vamos falar deles. Aí o cara solta um monte de cabra lá, cabrito. Aí ele fala assim, ó, aonde esses cabritos aqui, essas cabras parar, vocês vão levantar um altar ali, porque talvez tenha uma divindade aqui que vocês não adoram. Aí, rapaz, tinha um monte de altar, né? Um monte de altar, e estava pensando assim, ó, onde as cabras parar, nós vamos adorar aquele Deus do altar. Só que as cabras parou no lugar onde não tinha um altar levantado. Eles falaram, então tem alguém que nós não adora, porque as parou num lugar onde não tinha um altar. Aí eles falaram assim, e a gente não sabe o nome do Deus, então levanta aí e coloca assim, o Deus desconhecido, porque a gente não sabe, mas tem uma divindade que nós não estamos adorando, porque as vacas lá, não é vaca não, as cabras, isso tinha um oráculo lá, chamava Oráculo de Delfos, nós vamos destrinchar isso na próxima aula. Mas esse oráculo, ele apontava algumas coisas que a comunidade tinha que fazer, sabe? Os camaradas doidão lá. Aí esse rebanho lá, para lá, eles falam assim, rapaz, levanta um altar aí e coloca assim, Deus desconhecido, porque a gente não sabe que Deus que é esse. Aí quando Paulo chega, ele vê, Deus desconhecido, ele fala assim, rapaz, é aí que eu estou. Ele fala assim, esse Deus que vocês não sabem o nome, é o que eu anuncio, rapaz. Vou ensinar para vocês quem é, tipo isso. Aí Paulo chega ali arrebentando tudo.
E depois ele toma umas chibatas de novo, né, por causa disso. Mas, pelo menos, ele ensina o povo quem é o Deus desconhecido. E nós vamos falar dele na próxima aula. Na próxima aula nós vamos pegar o capítulo 17, vamos entrar no capítulo 18, quando Paulo entra na cidade de Corinto. Paulo em Éfeso, e nós vamos parar, quer ver? No capítulo 21, nós vamos do 17 ao 21, e na outra semana nós vamos do 20 até o 28, que é o último, 28, é isso? Isso, até o 28, porque a nossa aula vai ser essa semana. Hoje, quarta-feira nós vamos ter de Gênesis, né? Eu não lembro Gênesis onde a gente parou, também tem que olhar nas anotações. Mas Gênesis nós vamos ter mais 2 aulas, a de quarta e de segunda-feira que vem. Aí, acabou. Aliás, eu não sei nem como é que a gente vai fazer não, entendeu? Porque na quarta que vem, na outra, já vai ser o churras já, entendeu? Vai ser só... Deixa eu ver aqui o... quarta-feira, dia 29, tá, gente, ó. Pra quê? Não sei, rapaz, é a Thaís e a pastora Jéssica que estavam na frente desse negócio, não sei como é que tá, não. Deixa eu orar aqui pra gente falar dos últimos dias. Alguém tem uma dúvida aí, gente, sobre a aula de hoje? Só 2 cada vez. Uhum. Administrar, é verdade. E assim, isso é muito importante, velho. Nossa Deus. Depois que eu orar que eu vou falar um negócio. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Peço ao Senhor, Pai, que despeça-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. E que tudo aquilo, Pai, que aprendemos aqui nessa noite, o Senhor nos ajude a entender ainda melhor, que nós possamos em algum momento ser ministrado pelo Teu Espírito Santo e que essa palavra ela fique em nosso coração e que nós vamos meditar nela e praticar, Pai. Obrigado, seja conosco, nos dê um restante dia na Tua presença, Pai. É o que lhe peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo sejam contigo, com a tua casa. E a igreja diz amém. Amém.